Ele foi um dos primeiros liberais do Brasil, além de ter sido o cara mais rico do país. Na verdade, não só do Brasil, ele foi o cara mais rico de todo o Império de Portugal. Só pra gente ter uma noção, no auge da carreira dele, ele tinha 115 mil contos de réis. Se a gente fosse trazer pros dias de hoje, assim, ajustando a inflação, ia dar mais ou menos uns 17 bilhões de dólares. E só pra gente ter uma comparação, a fortuna dele era maior do que toda a arrecadação do Império Português em um ano inteiro. Ou seja, a gente pode falar que esse cara era mais rico que o governo. No Brasil, ele fez o primeiro estaleiro, a primeira ferrovia, trouxe o barco a vapor e assim, um monte de coisa que ele fez. Mesmo assim, muita gente nunca ouviu falar dele e na escola nem toca o nome dele nos livros. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse cara até vocês pedirem o vídeo dele. Sério, ele foi um dos caras mais pedidos aqui no canal e quando eu fui olhar a vida desse cara, eu fiquei tipo, porra, esse cara é um winner muito grande. Porque ele não nasceu rico, mas ficou muito, muito rico sozinho. Além de ter praticamente criado a direita do Brasil. E quando eu falo que ele não nasceu rico, é um pouco pior do que isso. É que ele ficou órfão e foi abandonado pela mãe quando ele tinha só 8 anos. Eu sou o Matheus Gonçalves e tô contando hoje a vida do Barão de Mauá. E a história desse cara parece quase uma novela, porque ele ficou muito rico, sozinho, e ainda assim ele viu tudo ser tirado dele por causa do governo. Então se você já respeita o Barão de Mauá, deixa um like aqui embaixo no vídeo. Irineu Evangelista de Souza nasceu em 1813. Nessa época o Brasil ainda era colônia de Portugal. Ele nasceu numa cidade pequena do Rio Grande do Sul chamada Arroio Grande. Os pais dele tinham uma estância, que é um lugar que cria gado, mas quando ele tinha só 5 anos ele ficou órfão do pai porque o pai dele foi morto por uns ladrões de gado. E quando ele tinha 8 anos a mãe dele casou com um cara que não queria viver com os filhos dela antes do casamento. Então a mãe dele mandou ele pra morar com o tio dele em Rio Claro, no estado de São Paulo. O tio dele ensinou ele a ler e escrever e com 9 anos ele já foi morar com outro tio. Esse cara era comandante de um navio que mandava mercadoria pro Rio de Janeiro e foi no Rio com só 9 anos que Irineu conseguiu seu primeiro emprego. Com só 9 anos ele começou a trabalhar levando encomenda para as pessoas. Ele trabalhava todo dia das 7 da manhã às 10 da noite por um salário muito simples, moradia e comida. Ele tinha um trabalho escravo infantil e mesmo assim ele não morreu por causa disso. Com 11 anos ele foi trabalhar no outro comércio. Esse comércio vendia de tudo, até escravo. Irineu conseguiu a confiança do dono da loja e daí com 15 anos ele foi promovido a guarda-livre, que é tipo o contador de uma loja na época. Quando ele tinha só 17 anos o chefe dele faliu e tipo como lealdade ao chefe dele, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha guardado e liquidou as dívidas do chefe dele. Isso fez o chefe dele recomendar o Irineu para trabalhar numa outra empresa de importação. Ele entrou nessa empresa com 18 anos e lá ele aprendeu contabilidade e inglês, além de ter ficado mestre na arte de comerciar. Só uma coisa, aqui no canal a gente sempre fala de winners que foram vendedores e assim, um comerciante ele não é bem um vendedor. Além de saber vender, um comerciante tem que entender o que comprar, como comprar, então assim, é muito mais do que um vendedor. E foi isso que o Irineu aprendeu a fazer muito bem. Com 23 anos ele virou gerente da loja e um pouco depois ele comprou uma parte para ser sócio do chefe dele. O chefe dele viu que o garoto era bom e iniciou ele na maçonaria. E aquelas palavras liberdade, igualdade e fraternidade iam fazer muito sentido pro Irineu daqui a um tempo. Quando o chefe dele voltou pro Reino Unido, Irineu assumiu a empresa para ele. E ele ganhou dinheiro com essa empresa até ele viajar para Inglaterra, onde ele viu um monte de fábrica, um monte de indústria e daí ele decidiu qual ia ser o próximo destino dele. Com 27 anos, Irineu foi pra Inglaterra buscar fornecedor. Lá ele conheceu uma coisa que não tinha no Brasil. Um monte de indústria, de um monte de empreendedor diferente, ganhando dinheiro, fazendo produto bom e mais barato que aquele produto feito à mão. Aí ele teve, assim, uma visão pro Brasil, o que ele via para aquele país que ele morava. Ele viu no Brasil um país capitalista, mesmo que o país dele não tivesse nada de capitalista. O Brasil não tava nem perto de ter capitalismo. Era um país extremamente rural, cheio de escravo e só com exploração de ouro. E quando ele voltou aqui pro Brasil, ele já sabia que ia ser um industrial. Ele vendeu o comércio que ele tinha e comprou uma fábrica de fundição lá em Niterói, no Rio. Na empresa ele começou a construir navio, então além de ser uma empresa de fundição, ele também virou uma empresa ali de produção de navio, um estaleiro. Só um ano depois dele comprar aquela indústria, a empresa cresceu 4 vezes e daí virou a maior indústria do país. Nisso ele já estava empregando mais de 1000 pessoas. Ele fazia navio, caldeira, guindaste,
guindaste e um monte de coisa. Com 32 anos ele construiu o maior navio comercial do país, chamado Serpente. O navio era tipo muito rápido e depois da primeira viagem que o navio fez, ele já foi vendido para a Marinha do Brasil e renomearam ele para Golfinho. A empresa dele foi tipo destruída por fogo quando ele tinha só 40 anos, mas ele conseguiu reconstruir tudo de novo só 3 anos depois. Só que a empresa dele faliu quando passaram uma lei que não deixava mais ele operar. E essa foi a primeira vez que o governo passou a perna nele. Além de ser um industrial de muito sucesso, Irineu tinha um banco. Ele com só 40 anos já tinha acumulado uma fortuna enorme e daí ele começou a emprestar esse dinheiro a juros. Com esse dinheiro ele conseguiu investir umas coisas bem impressionantes, como por exemplo, a criação de um banco internacional, sendo o primeiro banco do Uruguai, que na época ele podia até fazer papel moeda. A criação de uma ferrovia entre o Porto de Mauá e a Baía de Guanabara. Essa foi a primeira ferrovia do Brasil e foi isso que deu pra ele o título de Barão de Mauá. Além de ele ter criado a segunda, terceira e quinta ferrovia do Brasil. Com tanta vitória na vida, Mauá decidiu entrar pra política. Mas não ia dar tão certo pra ele, porque isso ainda ia fazer ele perder tudo que ele construiu. Barão de Mauá foi um dos primeiros políticos liberais no Brasil. Ele entrou na política pelo Partido Liberal como deputado do Rio Grande do Sul. Ele era bem popular entre os gaúchos, então assim, ele ganhou as 5 eleições que ele concorreu. Ele também participou da política no Uruguai, onde ele ajudava os liberais de lá com dinheiro e outras coisas. Acontece que quando uma crise apareceu aqui no Brasil, ele teve que se afastar um pouco mais da política para ir cuidar do banco e dos negócios dele. Só que por ter atuado tão forte na política, ele começou a sofrer um tipo de perseguição. Eu não tô nem falando assim de boicote simples, eu tô falando de literalmente roubo das empresas dele pela galera da oposição. Além de eles terem passado muita lei pra machucar os negócios do Barão de Mauá. Nessa crise o Banco Mauá acabou falindo e ele foi obrigado a vender tudo que ele tinha pra pagar as dívidas. Ele até teve que vender muito bem pessoal pra não deixar as pessoas sem pagamento. Então ele acabou ficando sem muito dinheiro no final da vida dele. Ele tinha diabetes e acabou morrendo com 76 anos sem ter muito dinheiro no final da vida. Ele morreu poucas semanas antes da queda do Império Português aqui no Brasil. Ele morreu deixando pra trás um legado enorme de um monte de coisa que ele fez, além de ele ter pago o preço de toda a fortuna que ele acumulou na vida dele pra tentar difundir o ideal liberal no Brasil. Pra mim, o Barão de Mauá foi um grande exemplo de alguém que pode vencer se você estiver disposto a trabalhar duro por isso. E também é um grande exemplo de como o governo e os políticos podem acabar com qualquer um que se meter no caminho deles. Ele foi um herói, mas morreu como um mártir de uma classe política que queria acabar com ele. A história do Barão de Mauá devia ser contada na escola para todo mundo conhecer. Mas se você perguntar para os adolescentes de hoje quem foi Barão de Mauá, ninguém vai saber te responder. Então se você acha que mais gente devia conhecer a história desse herói brasileiro, compartilhe esse vídeo aqui. A gente precisa lembrar o povo aqui no Brasil quem realmente é herói aqui nesse país. E também lembrar que político sempre vai tentar acabar com qualquer um que subir na vida de jeito honesto. Então compartilhe esse vídeo para ajudar a espalhar a história desse winner. Esse foi mais um vídeo da série Winners, onde eu falo da vida de gente que venceu. Eu já fiz vídeos sobre Flávio Augusto, sobre Silvio Santos e muitos outros winners. Então se você gosta de saber a história de quem venceu, garante que você já se inscreveu no meu canal do YouTube. É só abrir o YouTube, digitar lá canal Winners que você vai me achar, daí você clica lá e se inscreve no canal. Barão de Mauá deve ter sido o cara mais pedido nesse canal, assim, de todos os nomes que já pediram. Eu sempre faço vídeo sobre quem vocês querem ver, então se tem alguém que você quer que eu documente aqui nesse canal, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero agradecer o pessoal da Use Liberdade por eles terem me dado essas camisetas, elas são muito legais, realmente eles são muito bons, tipo, a camiseta é ótima. E, cara, eu gosto de vestir minha ideologia, eu gosto de vestir o que eu acredito. Eles têm vários modelos, se você quiser, você pode dar uma olhadinha, eu vou deixar um link aqui na descrição. Eu quero que você tenha uma ótima semana e bons negócios.